Então vamos lá, coisinha tranquila. 5 coisas que você precisa saber antes da sua próxima entrevista para uma vaga de emprego de programador, de desenvolvedor de software. E aqui você vai ver tanto dicas para você se preparar para a entrevista, quanto o que fazer lá também. E fica ligado que tem até uma dica aqui que se você não seguir, eu garanto que mesmo que você esteja indo bem na entrevista, se você vacilar em um certo ponto, você pode destruir a sua entrevista. Então dá uma olhadinha nessas dicas que com certeza vão melhorar a sua performance na próxima entrevista. Então bora para a primeira dica, que eu tenho certeza que cada uma delas vai aumentar um pouquinho ali a sua chance de ser aprovado na sua próxima entrevista de emprego. Bom, e a primeira dica é algo que você vai ter que se preparar um pouquinho, mas tenha o que mostrar. O que eu quero dizer com isso? É interessante quando você chega para uma empresa, seja numa entrevista ou naquela fase inicial onde você está mandando o primeiro e-mail, se inscrevendo para a vaga, que você tenha de alguma forma algum trabalhinho que você já fez, seja da faculdade, seja um freela que você fez, mas até um projetinho de teste que você fez para aprender uma linguagem, um framework. Cara, sobe no GitHub isso e mostra para a empresa, dá uma olhadinha, coloca no seu currículo ali, tenha o que mostrar, porque é melhor realmente você mostrar que você já fez um programa, você quer trabalhar com Spring Boot e React, por exemplo. É legal você já ter isso no seu GitHub para você mostrar, esse cara ele está falando que sabe isso. Não, ele já fez. Pensa no seu caso, você tá com uma cárie, não escovou o dentinho, não usou fio dental, você vai no dentista. E aí chega lá, o dentista fala pra você, bom, vamos ver como é que vai ser, né? Essa aqui é a primeira cárie que eu tô tratando. É diferente se você vai no dentista e ele já te passa, não, isso aqui eu faço toda semana, todo dia eu trato alguma cárie, sou um cara experiente. Tá vendo como já é melhor? É uma questão de, aquele profissional faz isso no dia a dia, e se ele já tá acostumado com isso, então ele vai conseguir desenvolver pra mim também. A empresa vai pensar a mesma coisa. E você mostrando um projetinho que você tem no GitHub, pelo menos de preferência com a tecnologia que você tá buscando trabalhar, já mostra que você não tá aí de brincadeira, que você já construiu aquilo e você vai conseguir gerar valor para a empresa se você for contratado. Já é um ponto grande para você. Essa dica ela precisa de um pouquinho mais de preparo ali, né? Mas justamente eu coloquei ela como primeira para que você já comece os próximos projetinhos que você fizer, seja da faculdade ou seja de estudo, coloque em algum lugar, mostre isso e use isso ao seu favor. Mostre que você estudou, que você praticou até aquela tecnologia que você quer trabalhar. Mas fica tranquilo que se a sua entrevista for amanhã ou semana que vem, todas as outras dicas daqui para frente elas são mais imediatas, é coisa que você vai conseguir aplicar já nessa próxima entrevista. E a segunda dica que eu trouxe para você é pesquise sobre a empresa. Eu aposto que ainda dá tempo de fazer, a não ser que você esteja assistindo esse vídeo na sala de espera ali pro recrutador já te chamar. Mas se não, pega ali seus 15 minutinhos para dar uma pesquisadinha na internet sobre a empresa, entender de repente se eles têm algum projeto open source, se eles têm algum artigo escrito na internet, alguma coisa que fala a stack que eles utilizam, se for uma empresa que tem um produto, entenda mais sobre o produto. Quanto mais você souber sobre a empresa, melhor. Dá uma olhadinha no LinkedIn da empresa, por exemplo, ver o número de funcionários. Pelo menos as informações básicas ali você tem que saber, tá? Isso vai te ajudar a ter uma conversa com o pessoal. Seja uma entrevista técnica ou uma entrevista com o pessoal de RH. Muitas vezes eles vão te trazer alguma pergunta de assim, a gente tem tal situação de caso aqui. Como que você resolveria esse problema? Ou tem alguma ideia para resolver esse problema? E quando é um problema real da empresa e você já está um pouco habituado, pelo menos qual que é o nicho dela, que tipo de tecnologia eles usam por ali, fica mais fácil de você conseguir articular e responder bem essas perguntas. Lembre-se, você está se vendendo na entrevista, seja a técnica, seja aquela inicial com o pessoal da RH. Então, quanto mais você conhecer o seu público-alvo, o seu potencial cliente, que é o cara que você quer que te contrate, melhor. Então ainda dá tempo, coloca essa dica em prática, dá uma pesquisadinha sobre a empresa, mas não agora, que eu ainda tenho mais 3 dicas mais importantes ainda. A última vai te dar a salvada geral na hora que você estiver ali em pânico, na hora se acontecer alguma coisa de errado, você vai lembrar de mim, vai lembrar dessa dica. Então vamos para a próxima. E a terceira dica é algo que eu vou até ficar mais tranquilo, eu quero uma musiquinha zen agora, que é mantenha a calma. Gente, o negócio é o seguinte, se você tá numa entrevista e você tá nervoso, você tá ali já tentando se expressar, tentando mostrar os seus valores, mostrar o que você sabe, o que você conhece, as suas ambições ali na área, o que você quer trabalhar e tudo mais. Se você estiver nervoso, estiver muito ansioso, você não vai conseguir articular da melhor maneira possível. E assim, eu atuo como recrutador na maior parte das empresas que eu já passei. Geralmente eu trabalho ali na parte técnica, a pessoa chega pra mim, ela já passou por uma entrevista no RH. Geralmente a entrevista técnica é com um cara técnico, com um programador da empresa, às vezes até no time, tá?
Então assim, é um cara que você vai trabalhar junto. Eu sei que sempre que eu vou entrevistar alguém que tá um pouco mais iniciante, nível ali júnior, às vezes estagiário, o cara tá um pouco nervoso, e é legal quando o recrutador tenta trocar uma ideia. Ele tá ali pra entender qual que é o seu momento, entender qual que é a tecnologia que você conhece, entender se você vai conseguir gerar valor pra empresa. Ele não tá ali pra te sacanear com pergunta, fazer você passar vergonha com uma pergunta difícil, não. É realmente pra entender o seu momento, entender a sua experiência e ver como que você se aplica ou não se aplica ainda na vaga que você tá cogitando. Então assim, pensa que vai ser um bate-papo, vai preparado, mas você tem que estar relaxado e ativo. E uma dica que eu recebi uma vez de uma aula de um professor na faculdade, que foi até muito interessante, ele pegou uma aula ali para falar sobre entrevista de emprego, falar sobre como elaborar um currículo e tudo mais, deu algumas dicas pra gente na carreira, e isso é até meio raro de acontecer. E a dica que meu professor deu, até um grande abraço professor Luciano, é o seguinte: chega um pouco mais cedo. Se você marcou a entrevista 3 da tarde, é claro que eram outros tempos, onde as entrevistas eram mais presenciais, mas eu vou trazer essa dica também para um tempo mais atual, onde a gente tem entrevistas online. Se você tem entrevista marcada 2 horas da tarde, esteja pronto, com tudo ligado, pelo menos umas 20 para as 2. Pelo menos ali então, 1h40, você tem que já ter testado o seu microfone, já ter testado o seu fone de ouvido, sua webcam muitas vezes, ou se você for para algum lugar, chega um pouco mais cedo, calcula ali qual que é a rota de ônibus, ou de Uber, ou de metrô, seja como você vai chegar, de carro, dirigindo. Dá uma olhadinha no tempo, joga no Waze ali, pega uns 15, 20 minutos antes para que você esteja pelo menos por perto. Com tudo preparado, se for home office aqui de frente para a tela, ou se for no lugar presencial, tira esse tempinho para você relaxar. Ouve uma música que te relaxa, de repente toma um cafezinho, um chazinho, alguma coisa assim. Você tem que estar ali tranquilo, no momento bom seu, então toma algo, sei lá, um chocolate quente, algo que você sabe que vai te deixar um pouquinho melhor, para você chegar ali na entrevista tranquilo e trocar essa ideia. Então, estando tranquilo, estando no horário, já vai tirar uma certa pressão de você já vai ter muita coisa para se preocupar ali com o entrevistador, do que, meu Deus, tô atrasado. Dá um sentimento pior ali para você, que pode acabar desencadeando ali numa entrevista não tão legal. Se for home office, por exemplo, você ainda tem uma possibilidade a mais de estar tranquilo, se vestir aqui já na parte de cima e um pijaminha confortável por baixo. Vocês acham que eu tô como aqui, por exemplo? Mas vamos então para nossa quarta dica. E essa é uma dica que vai te salvar em alguns momentos específicos, tá? Caso você não saiba, se eles perguntam alguma coisa pra você e você manja de tal tecnologia, e você vai se ver ali em um momento onde você está decidindo, será que eu falo a verdade ou será que eu minto pro cara? Então a minha dica é o seguinte: seja sincero. Se você conhece um pouco da tecnologia, fala, eu conheço um pouquinho dessa tecnologia. Se você conhece, por exemplo, o Redis, nunca trabalhei com Redis, mas chega lá, você conhece o Redis? Olha, eu sei que é um banco ali que é muito utilizado para cache e tal, eu nunca tive a oportunidade de utilizar, mas gostaria bastante de aprender, vou até dar uma pesquisadinha depois dessa entrevista. Olha que legal, é muito melhor do que você ficar inventando, falar que você sabe coisa e tudo mais, quando você não sabe. E sabe o que mais? Tá tudo bem você não saber. Geralmente assusta quando a gente vê aquela descrição de vaga ali, pedindo 10 siglas diferentes, um monte de linguagem diferente para uma vaga júnior, estagiário. Tem muita vaga assim, a gente sabe, e até muitas vezes quem escreve essas vagas é alguém que não tem um conhecimento técnico, nem sabe as linguagens que tem ali. Então é o seguinte, se você vê muito requisito ali, ele já deve ter visto nessa parte o seu currículo. E no seu currículo já estava ali as tecnologias que você conhece, não estava? Então eles meio que já estão preparados, e digo mais, se você tá para uma vaga ali de estágio ou uma vaga júnior, é muito esperado, e eu falo isso por mim e pelos meus colegas que também atuaram como recrutadores comigo em vários dos times que eu passei, é esperado que o candidato não saiba todas aquelas tecnologias. Então se na vaga tá pedindo ali 6, 7 coisas, você sabe umas 3, 4, mas sabe bem, cara, você tem grandes chances de entrar lá. Um stack muito comum, que geralmente é pedido junto, muitas dessas tecnologias eu tenho até curso, vou até deixar o link na descrição para quem quiser, mas por exemplo, React.js com Node e MongoDB. Se você sabe bem React, conhece ali, já sabe o JavaScript um pouquinho, mas nunca mexeu com Node, você sabe alguma outra linguagem de back-end, fez meu curso de MongoDB, saiu sabendo tudo, cara, as chances de você conseguir a vaga são muito grandes, porque você já tem ali uma certa curva de aprendizado bem menor do que quem não sabe absolutamente nenhuma dessas 3 tecnologias. Então não se acanhe, só que também seja sincero sobre o seu nível de tecnologia. E uma dica extra aí que eu quero adicionar nessa, antes de passar a última dica para você, que é aquela que vai te salvar no momento de desespero, no momento de dúvida, é que é o seguinte: a impressão é sempre muito melhor quando você sabe um pouquinho
ou pelo menos o que a tecnologia se trata, do que ela faz ali, para que ela serve, do que quando você não sabe nada. E como que você vai ter esse conhecimento? Isso vai vir com experiência, mas a melhor maneira é você se inscrever aqui no meu canal, me seguindo aí no Instagram, tanto eu quanto outros criadores de conteúdo também de tecnologia, para que você fique mais imerso nisso. Eu tô trazendo vídeo aqui toda semana, por exemplo, sobre JavaScript, Mongo, React, React Native, algumas dicas de carreira também pro desenvolvedor, e quanto mais você consumir esse tipo de conteúdo, mais você vai estar por dentro. Às vezes, por exemplo, um story do Instagram, eu tô trabalhando com algum banco de dados ali, por exemplo, coloco no stories ali, já dou uma explicação sobre o que é aquele banco de dados. Se você viu isso daqui, às vezes uma pergunta numa entrevista que acontece, olha, vi um story do cara ali falando sobre o Redis e agora eu sei pelo menos o que dizer, vou falar pelo menos que eu não conheço nada, já passo uma impressão um pouco melhor. Então eu vou deixar aqui o convite para inscrição no canal e o meu Instagram. E a última dica, ela pode destruir se você estiver até indo bem, mas se você esquecer dessa última dica que eu vou dar aqui, amigão, esquece, não vai ter como passar, as coisas vão ficar muito mais difíceis para você. E a dica, sendo curto e grosso, é a seguinte: não mete o louco. Meu, pra ser muito sincero, a gente sabe quando o candidato tá mentindo. Qualquer um sabe, na verdade. Você chega com seus amigos, conta uma historinha mirabolante, aquela historinha, famosa historinha de pescador, as pessoas vão saber. E com um entrevistador, com um recrutador, um cara técnico, que muitas vezes tem muito mais anos de experiência ali quando você tá entrando no mercado, ele vai saber, vai ser muito difícil você enganar o cara falando que você sabe tal tecnologia, que você já fez tal projeto, se você construiu aí a IA de fotografia do Facebook, se você ajudou a desenvolver a Alexa, se o Steve Jobs roubou a sua ideia para iPhone. Cara, essas mentirinhas vão ter perna curta. E sabe o que é pior? Você podia até estar indo bem ali na entrevista, o pessoal tá gostando de você, às vezes não é nem um só, às vezes você tá conversando com mais de uma pessoa, o pessoal gostou de você, fizeram boas anotações, e aí perceberam que na última pergunta você tá mentindo ali, você caiu numa pergunta que... O cara fez uma pergunta que foi meio que uma pegadinha ali, sabe? Pra ver se você sabia mesmo, você falhou nessa questão. E aí o cara fala, meu, e agora? Aquele claramente tá mentindo. Será que ele também mentiu nas outras? Perde um pouco da confiança. Então, vai por você mesmo, não mete o louco, chega lá, converse. E outra, ainda que você passe, vai valer a pena de fato? Porque você vai ter ali um período de experiência ali. Então, se você disse que você vai trabalhar, você sabe com tal tecnologia, que você já fez vários projetos, é esperado na empresa então que você comece e já saiba produzir alguma coisa. E se isso não acontecer, fica difícil, vai pegar malzão pra você. E é um mercado pequeno, as pessoas se lembram, depois você vai encontrar às vezes o mesmo time ou algum ou outro ali em uma outra empresa e vão te lembrar, pode ser que lembrem disso, tá? Então, tome cuidado com esses relacionamentos também e não tem erro se você chegar com a sinceridade, não tem erro, como eu já falei, não tem por que você mentir. Se você não sabe a tecnologia, vai lá, fala que não sabe e geralmente tá tudo bem, que é muito melhor do que você tentar enganar e acabar quase que se desclassificando ali. É claro que você não vai receber um feedback assim, ah, por que eu não passei na entrevista? Ah, porque você tentou enganar a gente. É claro que não, nunca vão te falar uma coisa assim, até que seria meio que uma acusação. Chega na sinceridade, troca uma ideia, seja real ali, tá? No que você se preparou. Todo mundo tá aprendendo, isso é muito importante. A diferença do Dev Júnior pro Dev Sênior é o tempo, é a experiência que ele teve. Então não tenha vergonha de você chegar lá como estagiário. Júnior, olha, ainda não conheço isso, mas vou aprender. É bem mais tranquilo, bem mais respeitável até. Bom, você gostou dessas dicas? Me fala aí nos comentários por que você tá aqui, para qual tipo de vaga que você tá buscando. E caso você esteja querendo entrar no mercado e tal, aqui a gente tem vários vídeos sobre programação no canal. Vou deixar até link dos meus cursos aqui embaixo, que geralmente ajuda muito, dá uma caprichada no currículo. Todos esses cursos, eles geram um certificado no final, você vai poder colocar no seu LinkedIn, colocar no seu currículo que você fez tal curso, e já vai dar uma moralzinha melhor ali com os recrutadores, né? Pô, e como eu sei que você tá buscando se preparar para a vaga, se tornar mais atraente para as empresas, vou deixar 2 vídeos aqui do lado para recomendação para você assistir agora. São vídeos onde eu falo sobre criação de currículo, de como você vai se destacar nas empresas e um pouco mais até sobre processo seletivo, carreira e como você se dá bem ali na área de TI e entrar na área. Sobre como criar um portfólio também, o que você deve se preparar para se tornar mais atraente ali para essas vagas de emprego e conseguir realizar seu sonho, conseguir começar a ser remunerado por aquilo que você gosta de fazer. Então fique com os próximos vídeos e um grande abraço!